apóstolos foram chamados felizes, porque acolheram Jesus e os seguiram, ao passo que outros de coração insensível ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, voltando as costas ao Senhor. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor foi-me dirigida dizendo: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor: lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam pecavam, males caíam sobre eles, diz o Senhor. Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasseis de seus melhores produtos, mas apenas chegados contaminastes o país e tornastes abominável minha herança. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Os versados na lei não me reconheceram, e os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. Ó céus, espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. Dois pecados cometeu meu povo: abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem refrigerar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A voz do amor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor. Chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas é a vossa justiça, Senhor. Em vós estás a fonte da vida, ó Senhor. Preciosa, Senhor, vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhe dais de beber água viva na corrente das vossas delícias. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Pois em vós está a fonte da vida, em vossa luz contemplamos a luz. Conservai os fiéis vossa graça, e aos retos a vossa justiça. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Com alegria de pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia.
Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, tem coisas na nossa vida que a gente só compreende depois que passa. Tem coisas na nossa vida que a gente só valoriza ou valoriza mais depois que a gente perde ou corre o risco de perder. Estamos celebrando a festa de Santana nesse terceiro ano da pandemia. Temos que dizer que estamos no terceiro ano da pandemia, porque a pandemia ainda não passou. Graças a Deus, estamos com um controle maior sobre a pandemia, mas existem muitas pessoas que estão sendo infectadas e ainda existem pessoas que estão morrendo por causa do Covid. É que nós nos acostumamos com os números elevadíssimos, que agora, quando a gente fala de 100 e poucos, a gente acha que não é nada. Mas uma morte já é uma morte. Então estamos vivendo um terceiro ano da pandemia. E creio que nós precisamos fazer uma leitura de fé dessa pandemia na linha daquilo que o Papa Francisco diz. O Papa Francisco diz o seguinte: diante de um tempo desse, como esse de pandemia que estamos enfrentando, a gente não sai do mesmo jeito. Ou a gente sai melhor, ou sai pior. Por isso nós temos que nos perguntar o que é que nós aprendemos com esse tempo de pandemia. Que lições nós tiramos desse tempo de pandemia? Talvez, minha gente, para quem é seridoense de nascença, seridoense que assumiu no coração, se perguntar o que significa durante 2 anos não poder celebrar a festa de Santana como vocês estão acostumados a celebrar. E não é uma festa qualquer. Eu lembro que no meu 2º ano eu dizia que a festa de Santana, ela não é somente uma expressão de fé. Ela é uma expressão de fé, mas é uma expressão de cultura, é uma expressão de encontro de famílias, é uma expressão de encontro de amigos. Quantas pessoas que participam da festa de Santana e nem professam a mesma fé nossa, ou nem professam fé. A festa de Santana, eu digo que Santana é ela e muito mais. Santana, ela é o ícone do seridó. O ícone é uma imagem que representa o seridoense. O ícone do seridó representa o seridoense.
E imagine durante 2 anos, este povo aqui no Seridó, e eu faço questão de falar do Seridó, porque não é apenas Santana de Caicó, é Santana de todo o Seridó. As 2 maiores cidades da nossa diocese, as 2 maiores cidades do Seridó, tem Santana como padroeiro. E ainda temos Santana do Seridó, uma das menores cidades do nosso Seridó. Pois bem, creio que esses 2 anos de abstinência, diríamos assim, de festa, pode ter sido uma boa oportunidade para a gente perguntar como celebrar mais, como celebrar melhor, como sairmos melhores de cada festa de Santana. E se a gente quer sair melhor, a primeira coisa é reconhecer Santana como mestre. A imagem que está no nosso altar-mor, que representa tanto para o povo aqui do Seridó, é Santana mestre. Ela está ensinando. E a pergunta é, o que ela nos ensina? E Santana não tem outra coisa para nos ensinar a não ser nos apontar para o seu neto. Ele que é o mestre, ele que é o caminho, ele que é a verdade, que é a vida. Onde eu dizia que Santana tem uma palavra para nos dar. E a palavra que Santana tem para nos dar é seu filho, é seu neto, que é o Filho de Deus, o Filho de Maria. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por isso nós precisamos olhar para essa palavra que acabamos de ouvir. Na primeira leitura de hoje, ouvimos a profecia de Jeremias. E é um lamento profundo, mas mais do que um lamento, é uma acusação que Deus faz, não para condenar, mas para balançar o povo de Israel e diz: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. E o que é que Deus quer que o profeta grite aos ouvidos de Jerusalém? Primeiro, faça uma memória das coisas bonitas de Jerusalém. Lembro-me de ti, da afeição de jovem, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Bonita essa expressão, Deus conduzindo o povo pelo deserto como uma pessoa apaixonada que segue o amado. Deus lembra o que fez pelo povo. Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasseis de seus melhores produtos. Uma região como a nossa, o sertão do Seridó, ter sido capaz de atravessar tantas crises, tantos períodos de secas, e hoje estamos enfrentando uma seca diferente. A seca provocada por essa pandemia, que ressecou muitos corações diante das perdas de entes queridos, mas também a seca dessa crise que nós vivemos hoje em âmbito mundial e âmbito nacional. A crise da desumanização. Vocês já perceberam, minha gente? Quando a gente olha os grandes discursos das grandes lideranças mundiais e nacionais, nós já não nos reconhecemos mais como irmãos, mas ou como aliados ou como inimigos. E isso é perigosíssimo, porque coloca em risco a humanidade, coloca em risco a fraternidade, portanto faz a gente rasgar o Evangelho. Então Deus começa a tocar nesse ponto, convidando o povo a uma mudança de vida. E Deus, por meio do profeta Jeremias, ele resume os pecados de Israel em 2 pecados. 2 pecados cometeu o meu povo: abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Para nós que somos do Seridó e sabemos do valor da água, tantos períodos de seca, essa última seca agora que enfrentamos, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, o padre Ivanoff era administrador diocesano, ele dizia:
Antônio, nós estamos no 3º ano de seca. E nós enfrentamos mais 6 anos, pelo menos, pela frente. Este é o ano que eu vi mais chuvas em 8 anos que estou aqui no sertão do Senhor. Nós sabemos o valor da água. Também o povo de Israel, que vivia no deserto, sabia o valor da água. E por isso Deus se mostra como fonte de água viva. Mas o pecado de Israel foi justamente abandonar a fonte de água viva e cavar cisternas furadas que não retêm água. Um tempo como esse, nós temos que nos perguntar: de que água nós estamos bebendo? O que nutre a nossa vida? O que dá sentido à nossa vida? O que dá sabor à nossa vida? Um tempo como esse de pandemia, minha gente, e nós ainda vamos viver as consequências do pós-pandemia, com as crises de ansiedade, de depressão, tudo isso que vem no bojo do pós-pandemia. Ou nós descobrimos o sentido mais profundo da vida, e para nós que cremos, o sentido está nele. Por isso nós dizemos, ele é a fonte de água viva. Lembremos daquela cena de Jesus no templo de Jerusalém, em João 7, celebrando a festa das tendas, quando o povo lembrava que estava no deserto. Jesus se apresenta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. A festa de Santana deve ser a festa da sede, de quem procura um poço. E sempre há um poço no meio do deserto. Há sempre uma possibilidade de ressurreição no meio da nossa vida. Amanhã vamos celebrar Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Ela descobriu um poço no meio do deserto. Descobriu a vida em meio ao túmulo. Por isso, em meio às nossas dores, nós somos chamados a buscar a fonte. Que essa seja a primeira graça que nós possamos pedir nessa festa, por intercessão de Santana, que a gente tenha sede de Deus. Mas que ao mesmo tempo, a gente não se contente com cisternas furadas. Hoje temos que admitir, minha gente, que tem sido pregado um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos fazer a escolha: a quem nós seguimos? A quem iremos nós? Hoje o nome de Jesus Cristo é usado e abusado, manipulado pelos diversos interesses. Vir aqui é querer dizer: nós só cremos naquele Jesus que é o Filho de Deus, que é o Filho de Maria, que é o Neto de Santa. Cuidado para nós não vivermos um outro evangelho, que em vez de se tornar uma boa notícia, pode se tornar uma má notícia. Amanhã, na primeira leitura, vocês ouvirão o que é que Deus vai nos falar pelo profeta. No sábado, que amanhã nós vamos ouvir da festa de Maria Madalena. Por outro lado, o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem. Jesus começa a falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é a maneira como Deus conduz a história, como conduz a nossa vida. É o reinado de Deus. E Jesus fala em parábolas. Parábolas são histórias que transmitem uma mensagem. Por que é que Jesus fala em parábolas, gente? Porque as palavras, elas são incapazes de expressar muitas vezes a nossa realidade. Por exemplo, quando uma pessoa ama muito uma pessoa e ela diz: eu te amo, nem de longe aquela expressão expressa o que a pessoa quer dizer. Por isso que ela tem que dizer tantas vezes: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque as palavras são impotentes para expressar a realidade. A única palavra que expressa verdadeiramente a realidade é Jesus, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Jesus compara: o reino dos céus é como um semeador. Mas os discípulos estão perguntando: por que você fala em palavras? A multidão não entende. Você sabe qual é a resposta de Jesus? Jesus diz: olha, eu falo
está fechado. Quando o coração está fechado, minha gente, as palavras, elas não entram. Se nós pudéssemos resumir o Evangelho numa palavra, é: Deus é amor. E nós odiamos em nome de Deus. Nós fazemos guerra em nome de Deus. Quando a gente está convencido que é pelo ódio que a gente vence, que são pelas armas que nós vencemos, que é pela maldade que nós vencemos, as palavras estão fechadas, não penetram dentro de nós. São terrenos pedregosos, como muitas vezes são os terrenos do nosso Senhor. Por isso diz o Senhor: porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os tornem ao mundo. Talvez essa seja a terceira graça que nós tenhamos que pedir ao Senhor. A primeira é a graça que Santana nos ensina a ter sede de Deus. Segundo, Santana nos ensina a não buscar cisternas rachadas, trocar a boa notícia por um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Terceira graça, que ele torne o nosso coração sensível. Torne o nosso coração sensível. Porque, minha gente, a palavra, ela não entra pelo ouvido. A palavra, ela entra pelo coração. Quando o nosso coração é insensível, a gente se comove. Vejam diante daquela cena de Jesus na cruz. Quantos corações se comoveram e quantos corações se tornaram insensíveis. Pedir a Deus um coração sensível. E olha que feliz coincidência. Os últimos versículos do Evangelho de hoje são justamente os versículos do Evangelho da festa de Santana de São Joaquim, que nós ouviremos no dia 26. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Estar aqui, minha gente, é uma graça, é uma oportunidade. Quantas pessoas gostariam de estar aqui e não têm possibilidade de estar aqui? Ou quantos gostariam de estar aqui e foram levados pela pandemia? E vocês estão podendo ver o que eles não viram, ouvir o que eles não ouviram. Eu estava de férias agora no Rio com a minha família, voltei na terça-feira. E quando eu estava no aeroporto Santos Dumont, no Rio, tomando o avião para vir para cá, de repente alguém me parou e disse: o senhor é Dom Antônio? Eu falei: sou. Eu sou do Seridó. Imagina, encontrei alguém do Seridó em pleno aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E ele dizia: eu sou de São João do Sapugi. E falou da sua terra, falou do que acompanhou, falou da família. E ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Eu falei: o senhor esteve na festa de São João agora em São João do Sapugi? Ele disse: não, porque eu perdi a minha mulher no ano passado. Eu perguntei: foi por Covid? Ele falou: foi. E eu ainda não tenho condições de voltar. Quando eu escuto esse evangelho, eu lembro daquela pessoa. Ele me falou o nome, mas eu sou horrível para guardar nome, já esqueci o nome da pessoa. Mas aquela história, com certeza, é uma história que se multiplica. Garanto que eu falando agora, vários de vocês estão lembrando de pessoas que gostariam de estar aqui e não estão. E vocês estão, e isso é graça de Deus. Por isso a gente não pode receber a graça de Deus em vão. Se Deus nos propiciou esta graça, é para que essa graça possa se tornar graça maior para todos. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Por isso, minha gente, celebrar a festa de Santana nesse terceiro ano de pandemia gera em todos nós um compromisso. Se é verdade aquilo que o Papa Francisco disse, que de uma crise como essa ninguém sai igual,
para nós só temos uma alternativa. Nós só temos uma alternativa. Já que a crise foi inevitável, resta-nos sair melhores, mais humanizados, mais sensíveis, mais sedentos de Deus e mais profetas, denunciando os ídolos, os falsos deuses que são criados conforme a nossa imagem e a nossa conveniência. Que Santana Mestra possa nos ensinar. Amanhã vamos iniciar a novena. Uma novena é uma gestação. Oxalá no final dessa novena algo novo tenha nascido dentro de nós, ou renascido em nós, nos tornando cada vez mais parecidos com o neto de Santana, com o Filho de Deus que se fez nosso irmão. Uma boa festa de Santana para todos nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Veio do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Por intercessão de Santana, elevemos a Deus as nossas preces. Nossa resposta: iluminai, Senhor, nossos caminhos. Iluminai, Senhor, nossos caminhos. Por nossos bispos, para que com seu testemunho de fidelidade a Deus e à Igreja, inspirem sempre os fiéis a buscar o Senhor, fonte de água viva, rezemos. Iluminai, Senhor, nossos caminhos. Pelos eleitores, para que nas eleições que se aproximam, escolham com sabedoria nossos representantes, rezemos. Iluminai, Senhor, nossos caminhos. Pelos profissionais da saúde, para que Deus fortaleça neles a capacidade de acolher com amor os enfermos e seus familiares, rezemos. Iluminai, Senhor, nossos caminhos. Por nossas famílias, para que o Senhor as conserve unidas de modo que formem um só coração e a só alma, rezemos. Iluminai, Senhor, nossos caminhos. E também quero pedir pelo dom da vida de Diego Vale, que hoje é seu aniversário. Iluminai, Senhor, nossos caminhos. Tudo isso, Pai, nós vos apresentamos por intercessão de Santana e por Cristo Senhor nosso. Amém. Momento de nosso ofertório, ofertemos a Deus tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, enquanto cantamos.